Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Emerson Noel aqui mais uma vez com mais um estudo para a edificação da vida de vocês, ok? Gente, nós acabamos de fazer um estudo sobre os 5 tipos de mente, sobre o esquizoide, sobre o oral, sobre o psicopata, sobre o masoquista e sobre o rígido. E aqui eu coloquei uma tabela do momento, da dor e do recurso desses 5 traços. Está aqui, ó. O E representa o esquizoide, o O oral, P psicopata, M masoquista e R do rígido. Ok, pessoal? Então, desde já, eu peço para vocês deixarem um like de vocês, compartilhar esse material com mais pessoas que precisam entender sobre as suas mentes, que precisam se conhecer a si mesmo, para saber os seus limites, saber os botões invisíveis que está dentro do seu coração e poder também trabalhar nas suas fraquezas, ok? Para quem não viu ainda essas 5 aulas, essas aulas estão incríveis, está aqui no meu canal do YouTube, tá? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link destas 5 aulas que nós fizemos aqui, que eu cito as 6 partes do corpo que estão espalhadas, cada traço de caractere desse, tá certo? Essas imagens aqui demonstram se por alguma aventura fosse 100% do traço de esquizoide. Então, certamente, os traços eles se escondem em 6 partes do corpo. Tá certo, gente? Cabeça, olho, boca, tronco, quadril e pernas. Então, ele vai estar com as características nesses 6 pontos do corpo. Então, por isso que é interessante vocês assistirem às aulas, para que vocês se identifiquem se vocês têm porcentagem desses traços. Como que seria uma análise corporal de uma pessoa com esses traços distribuídos? Então, o analista, ele analisa esses 6 pontos do corpo humano que eu falei para vocês, dá as notas no programa que nós temos, que nós aprendemos no curso, tudo certinho do corpo explica, e sai os resultados. Seria mais ou menos assim. Tá vendo? Esse aqui é o meu análise corporal, profissional do corpo explica, fez para mim. Tá certo, gente? Então, o que ele encontrou aqui? Tá vendo? Ó, 30% de mim é oral. E eu não sou gordo. Tá? Eu não tenho um rosto assim. Entendeu? Eu não tenho obesidade. Mas por que ele achou 30% de oralidade em mim? É isso que eu quero passar para vocês. Existem 6 partes do corpo que é identificada, que é analisada e pontuada. E nós vamos encontrar ali. Só para vocês terem uma ideia, na onde ele encontrou essas porcentagens em mim. No meu sorriso, tá? No meu rosto, na minha bochecha, no meu olho. Mas na onde? No meu quadril também ele encontrou. Entendeu? Então é analisado as 6 partes do corpo. Então vai achar espalhado pelo meu corpo todas as porcentagens. Assistam às aulas aí que vocês vão ver as dicas que eu dou, na onde eles se escondem e quais são as características desses traços, ok? Olha que interessante, pessoal. No meu análise corporal deu 63% de dependência emocional. O que seria isso? É a soma do oral, 30%, com masoquista, 20%, e metade do rígido, que é um traço que divide
ele é confuso, ele divide, então ele soma também a metade. Metade de 27 dá 13 e pouquinho, certo? Então seria 50 mais 13, 63% de mim eu tenho dependência emocional. E no gráfico que nós temos aqui do Análise do Corpo Explica, do Análise Corporal, fica em vermelho a partir dos 55%. Por quê? Porque é um alerta para o analista corporal mostrando a quantidade que essa pessoa tem de dependência emocional. Ou seja, que ele tem fragilidades nas emoções, que é perigoso uma depressão, que ele tem porcentagens de predisposição à depressão, à tristeza, a lutar com as emoções, tá certo? Então é isso que eu quero falar hoje para vocês nessa aula de hoje, sobre depois que nós descobrimos como funcionam esses 5 traços, agora nós vamos tirar proveito deste conhecimento para poder se proteger o nosso coração, tá? Então hoje eu quero falar sobre depressão. Tá certo, pessoal? Hoje eu quero falar sobre depressão. Então você viu ali, naqueles traços, eu tenho 63% de possibilidade de predisposição a ter uma depressão. Tá? Por quê? Porque eu sou um ser humano que tenho minhas emoções aguçadas, que eu tenho minhas emoções bem afloradas, entendeu? Ao contrário de muitos outros traços que é mais frio, tá certo? Mas antes de nós tocarmos nesse assunto, primeira coisa que nós temos que descobrir, o que é depressão, entendeu? Então, o que é depressão? Depressão nada mais é do que um excesso de passado na minha concepção, tá? Existem várias coisas que faz a pessoa ter depressão. Entre elas, problemas biológicos também, problemas cerebrais, você entendeu? Que atrapalha os hormônios de fazer o seu papel no organismo daquela pessoa. Então aqui eu estou falando de pessoas saudáveis, que não têm problemas neurológicos, que estão passando por depressão, ok? Tá certo? E aqui eu vou citar um dos principais motivos da depressão. Existe muita coisa, existe muito material, tá? E eu também não sou psicólogo para estar esclarecendo isso para vocês mais a fundo. Até mesmo porque, se eu trazer aqui para vocês os nomes técnicos da depressão, as coisas científicas que tem sobre a depressão, certamente muitos de nós não entenderemos. Então, o que eu faço? Eu fiz um resumo da minha experiência, com mais a minha bagagem espiritual, com mais a minha bagagem de coach, e com mais a minha experiência agora de analista corporal, e eu fiz um resumo nas minhas palavras, no meu entendimento, para poder explicar melhor para vocês, tá certo? Então, o que acontece conosco? Nós somos seres humanos que temos na nossa mente pensamentos, tá? E esses pensamentos, eles podem estar no presente, né, que é o lugar deles, que eles devem estar no presente, mas eu posso usá-los para ir para o futuro, ou posso usá-los também para ir para o passado, tá? Aqui eu coloquei uma porcentagem que, na minha percepção, é ideal para ficar saudável, sem complicações de depressão e sem complicações de ansiedade, tá certo? Por quê, gente? Porque o passado e o futuro não existem. Nós geramos o nosso passado e o nosso futuro no presente.
Por isso que eu coloquei aqui que nós devemos ficar 70% do nosso presente. E de que forma nós ficamos no nosso presente? Fazendo uma gestão dos nossos pensamentos, não permitindo que ele fique visitando o passado e nem que ele fique visitando o futuro com frequência fora dessa escala que eu estou colocando para vocês aqui. Que na minha visão eu faço isso e dá certo, entende, gente? Então, se uma pessoa ela deixa os seus pensamentos ficar visitando o passado sem resolver o seu passado, certamente essa pessoa vai ter depressão. Por que ela vai ter depressão? Porque dentro da depressão, o que é a depressão? É uma tristeza aguda, é uma tristeza bem devastadora no coração do ser humano, que faz ele ter o desejo de morte, faz ele ficar triste, sem energia e não ter amor na vida. E o que causa isso, pessoal? São exatamente isso, ó. Traumas na infância. Vou citar alguns exemplos aqui, tá? São muitos, mas eu quero citar alguns exemplos aqui. Talvez você está passando por isso, entendeu? E você precisa saber de algumas coisas que eu vou trazer aqui. Infância. Você foi traumatizado na infância, com um pai terrível, com uma mãe terrível. Você teve abusos físicos dentro da sua casa, abusos mentais, tá certo? Talvez você teve abuso sexual na sua infância. Talvez você teve um abandono dos seus pais, certo? Talvez você fez algo ruim, que se arrepende, que você se sente culpado. As causas mais predominantes é a perda de familiares. Perda de irmão, de pai, de mãe, de filhos, também gera depressão. Porque a pessoa sente aquele abandono no coração, aquela falta daquela pessoa amada, entendeu? Então essa pessoa ela se prende no passado, por isso que eu coloquei aqui excesso de passado, ela se prende nessas feridas antigas, tá? Ela se prende nessas feridas antigas e não consegue recomeçar a sua vida, tá? E ela começa a ficar visitando todos os dias com frequência o passado. O cérebro da gente não entende o que é presente, passado e futuro. Simplesmente ele se conecta com aquela frequência e aquela frequência vai gerar os hormônios, vai dar a direção para o corpo físico naquele momento, entendeu? Então se a pessoa fica, né, nessas coisas aqui, ó, no passado, ela vai gerar no dia físico dela, no presente dela, ela vai gerar no presente dela, melhor dizendo, uma frequência baixa. Ela vai gerar cortisol, ela vai comer mais do que deve, devido ao abandono que ela sente. Ela vai ficar triste, ela vai ficar decepcionada, ela não vai ter resultados, nada vai fazer sentido para ela, entendeu? Então, quem tem aqueles dois traços ali, ó, que é o oral, esse daqui, ó, e quem tem esse outro aqui, o masoquista, alto, que é o meu caso, que eu tenho 63%, tem pessoas que têm mais porcentagens, essas pessoas vão sofrer um pouco mais que essa questão. Por quê? Porque um oral, a dor existencial dele já é o abandono. Então, se alguém deixar ele, se alguém partir deste plano com a morte, deixando ele vai sentir esse abandono fortemente no seu coração. Tá certo, gente? Então as emoções dessa pessoa vão ficar comprometidas em alta escala. Esse carinha aqui, que é o masoquista,
A dor existencial dele é sentir-se humilhado. Mas o que acontece com ele? O masoquista, ele funciona como um cofre, como um guardião de segredos. Então ele tem dificuldades para perdoar, ele tem dificuldades para soltar emoções tóxicas, ele tem dificuldades para desabafar, ele tem dificuldades para falar o que sente, e geralmente isso se torna um lixo dentro do coração dele, que faz ele ficar cada vez mais triste, cada vez mais pesado e cada vez mais irado, porque o masoquista ele tem problema com a ira, com nervosismo, ele é uma panela de pressão. Então, quando junta esses dois traços num bem comum, essa pessoa vai se sentir deprimida. Então, o que acontece, pessoal, que eu quero explicar para vocês aqui? Agora você entende porque entregar a vida para Jesus, a pessoa é curada da depressão? Por que a pessoa entregar a vida para Jesus, ela é curada da depressão? Por quê? Porque a gente aprende na Bíblia, nas Escrituras, que Cristo, ele foi o nosso sacrifício, ele é o nosso redentor, ele é o nosso perdão. E ele também nos ensina, em Mateus capítulo 6, versículo 9, a perdoar as pessoas. O que acontece quando a gente entrega o nosso coração ao Senhor Jesus? Nós perdoamos os traumas da nossa infância, nós perdoamos por causa de Cristo os abusos físicos e mentais, nós perdoamos as pessoas que abusou, né, da nossa vida, certo? Quem foi abusado, a pessoa consegue perdoar, a pessoa perdoa os pais devido ao abandono que eles fizeram, a pessoa também consegue se perdoar de todas as suas culpas, de todo o mal que ela fez para si mesmo, para outras pessoas, e a pessoa consegue entender o plano de Deus aqui na Terra para o ser humano. Através da morte, agora a pessoa entende que a morte não é um estágio final do ser humano, mas sim um início de uma outra vida em outro plano, entendeu? Então o que acontece? A pessoa começa a entender isso e exercer isso, ela é curada da depressão na hora, tá? O que acontece com o oral dela? O oral, ela se sente abandonado. Quando ela se entrega para Jesus, ela recebe o Consolador, ela recebe o Espírito Santo na vida dela. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, essa pessoa agora abre o coração para o Espírito Santo habitar. Jesus perdoa os pecados dela, faz ela digna de receber a presença do Espírito Santo. E automaticamente o Espírito Santo entra dentro do coração dessa pessoa, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos a casa de Deus, e ele habita dentro do coração, e essa pessoa agora não se sente mais abandonada. E ela se sente realizada, satisfeita e feliz. Entendeu? Então, esse tipo de mente, né, que é o abandono, é curado. O que acontece com esse tipo de mente, que é o masoquista? Na nossa linguagem aqui do analista corporal, tá, gente? Existem vários outros segmentos. E eu gostei desse método. De todos os meus estudos, de todas as minhas pesquisas, eu gostei muito desse método. Tá? Então, o que acontece com o masoquista, pessoal?
O masoquista, ele tem dificuldades para poder perdoar e tirar aquele lixo que está guardado dentro do seu coração, que ele guardou, tá? Todo esse tempo. Então, com a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor, na vida do masoquista, ele solta esse lixo. Porque está escrito na palavra de Deus, nas cartas de João, que aquele que lança o seu pecado fora, Jesus é fiel e justo para perdoar e curar as suas feridas. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 6 até o 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha que interessante, viu, pessoal? Quando uma pessoa entrega o coração a Jesus, ela entende isso daqui. Então, automaticamente, ela perdoa, ela libera o coração, ela deixa aquelas toxinas, as traições, os abandonos, as pessoas que fizeram mal, a inveja, deixa tudo para trás. E automaticamente, essa pessoa, ela é curada da depressão, entendeu? Das emoções. Por quê? Porque agora ela está com Cristo. Na questão daqui do masoquista, ela perdoa, joga as toxinas através da confissão dos seus pecados a Jesus. E como nós acabamos de ler, Ele perdoa os pecados da pessoa que pede isso com fé, que acredita que Ele é o Messias, que Ele é o Cordeiro Pascual, que Ele é o Salvador do mundo, tá? A pessoa pede com fé e confessa os seus pecados para Ele, Ele perdoa. Então essa pessoa alcança a misericórdia, gente. E é por isso que ela recebe a cura. E o oral no mesmo sentido, tá? Ele vai se sentir completo agora com a presença do Espírito Santo. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: como homem de Deus, como pastor, né? E eu sei que tem outros pastores também, tem outros homens de Deus. Talvez você é um que está me ouvindo aqui nesse canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok. Talvez você orou por pessoas e ela não foi curada da depressão. Pessoas dentro da igreja não são curadas da depressão. E você se pergunta por que Deus cura umas pessoas e não cura outras. E você tenta expulsar demônios dessa pessoa para ela poder receber a cura da depressão. Você jejua e essa pessoa não recebe a cura. Por que acontece isso? É simples, pessoal. Vocês notam aqui que Deus nunca vai curar uma pessoa da depressão? Por que Deus não vai curar uma pessoa da depressão, gente? Deus não vai curar uma pessoa da depressão. Por quê? Porque a depressão que eu estou mostrando para vocês aqui é um agente do passado. É um agente que nos proíbe ficar no passado. Se uma pessoa for para a igreja e não praticar as palavras, os ensinos que Jesus deixou, ela não vai ser curada da depressão. Porque a depressão, muitas pessoas acham que é demônios, é um espírito maligno que está gerando aquela depressão.
E não é isso, gente. O que gera depressão é os traumas, é os abusos físicos e mentais, é o abuso sexual, é o abandono dos pais, é a culpa, é a perda de alguém amado, é uma vida sem propósito, entendeu? Isso gera depressão. Não são espíritos malignos. Mas tem um detalhe. Quando uma pessoa ela vive com essas frequências baixas do passado, atrai demônios para a vida dela. Então o demônio que está ali na vida daquela pessoa, ele só está ali porque ele está sendo atraído por esse lixo emocional. Então se uma pessoa, se um líder religioso vai lá e expulsa esse demônio, simplesmente ele está dando um pouco de alívio para aquela pessoa. Mas a depressão não vai curar. Por quê? Porque ainda o problema está lá. Entendeu? Ainda o problema está lá. É a mesma coisa, vou usar uma metáfora agora, de que numa casa que tem goteira, no momento da chuva, eu colocar baldes nos lugares que está com a goteira. E se eu não subir lá em cima do telhado, quando a chuva parar e trocar as telhas, na próxima chuva vai acontecer a mesma coisa. Vocês estão me entendendo com essa metáfora, pessoal? Então a depressão, talvez você está me escutando aqui, tem depressão, está passando por médicos da mente, né? Psicólogos, psiquiatras, e não está alcançando a cura da sua depressão. Você está indo na igreja, está orando, está jejuando e não consegue receber a cura da depressão, você está agindo da forma errada. Eu não quero dizer aqui para você parar de ir no seu psicólogo ou no seu psiquiatra. Continua indo até lá. Porque se você receber a cura, você alcançar a cura, melhor dizendo, porque receber você não recebe ela, você provoca essa cura. Esses profissionais da saúde mental vai dar o atestado de cura para vocês, entendeu? Então não precisa correr deles, parar de tomar remédios, essas coisas. Não, você tem que aplicar a palavra no seu coração. Então você tem que aplicar o perdão, o amor ao próximo. Agora você entende porque Jesus ensinou o perdão, que é a maior ferramenta contra a depressão, e o amor. Ele falou em Mateus capítulo 5, ame os seus inimigos e ore por aqueles que te perseguem. Por quê? Jesus sabe, irmãos, que o desejo de vingança é o pior sentimento, é a pior frequência que tem para deixar uma pessoa deprimida, para destruir uma pessoa emocionalmente. A falta de perdão, entendeu? Também é algo que destrói a vida de uma pessoa. Então você corre sérios riscos de estar dentro de uma igreja, tá? E não ser curada da depressão. Porque a cura da depressão não é Deus que vai fazer por você. Ele já fez o que ele tinha que ter feito na cruz, e agora você tem que aplicar na sua vida, entendeu? Você tem que aplicar. E como que eu aplico? Tá vendo esse carinha aqui, o oral? Se você tem porcentagem do oral, o que você tem que fazer? Alguém te feriu, alguém te abandonou, entendeu? Então você vai perdoar essas pessoas que te abandonaram, entendeu? O familiar que morreu, que faleceu, entendeu? E você não aceita a morte dessa pessoa. Você tem que aceitar a morte dessa pessoa. E você culpa até o Criador por causa da morte dessa pessoa. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o Criador não é assassino. Por quê? Porque não tem tribunal que julga ele. Ele é o Supremo, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Majestoso.
Então ele criou, ele pode tirar, ele pode fazer o que ele quer. O que nós que não podemos tal coisa. Entendeu? Então esse plano aqui vai acabar. Esse familiar, o seu filho, essa pessoa que se foi, você tem que liberar ela e tocar a sua vida. Porque ela está dormindo, como diz a palavra, aguardando o julgamento dela. E você tem que agora viver a tua vida, cuidar da sua vida, dos seus filhos, da sua saúde, entendeu? Aceitando que esse familiar que você tanto amava se foi, entendeu? Você tem que aceitar isso daí e vai viver a sua vida, porque senão a depressão nunca vai te deixar. E não tem Deus que vai fazer você ser curado. Não é Ele que vai fazer você ser curado, é você aplicar o que Ele ensinou. É uma decisão isso, entendeu? É uma condicional. Então a depressão, eu costumo dizer, isso é opinião minha, tá, gente? É um agente de Deus para as pessoas que querem ficar no passado, que não perdoam, que têm problemas no passado, que ainda não resolveram as questões do passado, com pais, com família, com ex-marido, com filhos, entendeu? Tem que resolver, senão a depressão não te deixa. Você pode orar, pode expulsar demônio, você pode fazer o que você quiser, que você não vai ser curada da depressão. Isso aqui é pesquisa empírica minha, entendeu? Como homem de Deus, como esses lugares que eu andei. As maiores problemas com depressão que eu pego é aqui, ó, é culpa, entendeu? Abandono de pais e abuso sexual. Essas três são as três principais. Não, e a perda de famílias também é 4. Essas quatro aqui é as principais que eu pego, entendeu? Que as pessoas não conseguem se perdoarem. As pessoas não conseguem perdoar os seus pais. Às vezes a pessoa foi abusada sexualmente por avô, entendeu? Foi abusado sexualmente por amigos da família. Eu já catei casos assim, você entendeu? E a pessoa não consegue perdoar. Se ela não perdoar, ela não se liberta. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para ficar no presente. Para ficar no presente. Construir o nosso passado e o nosso futuro no presente. Porque o passado não existe e o futuro também não. Então é eu que construo o meu passado que eu quero e o futuro que eu quero no presente. Entendeu, pessoal? Então eu quero encerrar por aqui. Não perca que na próxima aula eu vou falar sobre ansiedade, tá? Tem traços de caráter aqui que tem predisposição para ansiedade também, tá certo? Estou falando aqui para vocês sobre o traço de caráter, esses dois, né? Que tem predisposição para depressão, tá? Então a pessoa vai ter que lutar. Você não pode entregar os pontos. Você que tem grau de oralidade, que você assistiu os vídeos e se identificou com as 6 partes do corpo que eu falei. Para você ter uma análise preciso, assim como o meu, me contratando para fazer uma análise corporal teu, tá? Contratando alguém que é formado no Corpo Explica para poder te ajudar com isso e fazer o seu análise corporal. Se você deseja fazer uma análise corporal comigo, vou deixar na descrição do vídeo aqui o número do meu WhatsApp, tá? Me chama no WhatsApp aí e pede o seu análise corporal, que eu vou fazer com amor. Você tem direito e respondo 3 perguntas difíceis para você, tá? É muito interessante essa ferramenta, esse método que eu estou utilizando para ajudar as pessoas, tá? Então é isso que eu queria deixar para vocês. E era isso que eu queria deixar para vocês. E agora eu gostaria de fazer uma oração para vocês, tá? Então lembre-se, a depressão, Deus não vai tirar ela de vocês. Quem tira a depressão de vocês
é vocês mesmos usando o ensino da palavra que Jesus ensinou, perdoando quem te ofendeu, quem te abandonou, se perdoando e recomeçando a sua vida em Cristo, tá certo? Sem o passado. O passado, como eu deixei aqui, ó, você vai visitar ele 10% só no seu dia, para você não se esquecer da onde o nosso Criador te tirou, tá? Fecha seus olhos que eu quero orar com você nesse momento. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, quero colocar diante de Ti, Pai, essa pessoa que tem predisposição à depressão, à tristeza, Pai, à destruição do seu próprio corpo através da mente, e que quer se matar, que não quer mais viver, papai querido, que põe culpa em pessoas, põe culpas no diabo, põe culpas no Senhor, papai, mas ela não assume a responsabilidade da vida dela e perdoa essas pessoas que fizeram mal para ela, papai. Ela não entende que a melhor ferramenta que existe, que o Senhor nos deixou aqui na terra, foi o perdão, papai. O perdão é a vingança nossa que nós temos, que o Senhor deixou para nós, papai. Então eu quero te pedir, Pai, que o Senhor ajude essa pessoa a perdoar os seus abusadores, os seus inimigos, os seus pais que abandonaram. Essa pessoa, Pai, que fez mal, que traiu, que enganou, que roubou essa pessoa, Pai. Essa perca desse ente querido que essa pessoa perdeu, Pai. Um filho prematuro que essa pessoa amava, Pai. E na real ela nem te perdoa, papai, porque o Senhor fez isso com ela. Que o Senhor autorizou a partida desse filho, dessa filha aqui desse plano. E eles não entendem, Pai, o propósito maior existente. Nós não entendemos esse propósito maior, que nós somos limitados. Nós não enxergamos um palmo além do nosso nariz, papai. Então eu te peço ajuda, te peço recurso, eu te peço auxílio, Pai, para essas pessoas que estão me ouvindo, que me acompanham aqui na sala de mentoria, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok, Pai. Alcança essas pessoas, tocando no coração delas, que elas consigam perdoar, papai. Se elas perdoarem, não preciso nem expulsar demônio, porque automaticamente o lixo, a carniça na qual esses seres estão interessados, vão ser despedaçadas e eles não vão ter mais com que se alimentar, papai. Toca no coração dessas pessoas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.